Vivemos a era da experiência. Pensando nisso, já imaginou como fica o processo de engajamento e performance sob a ótica da experiência do colaborador? Já pensou nisso, André? Já, e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Vem com a gente. Olá, sou o André Pascoal. E eu sou a Adriana Fernandes. Somos do BWG e te convidamos para essa jornada de engajamento e performance. Vem com a gente. André Bauman, que é um filósofo contemporâneo, já dizia que vivemos tempos líquidos, né? Nada é feito para durar. Então, gente, como também acontece aqui em gestão de pessoas, as coisas estão mudando e estão mudando numa velocidade incrível, né? Diante disso, é importante revisitar os processos de engajamento e performance sob a ótica da experiência do colaborador, pensando como foi o caminho até aqui, que seria o nosso passado, o momento atual, esse processo de transformação, e como fica o futuro. Quais são as expectativas, né, André, para esse novo momento em que a gente privilegia a experiência do colaborador dentro desses processos que são tão determinantes para a jornada de qualquer profissional. Perfeito, Dri. Em adicional, tem o perfil desse novo colaborador, que chega nas organizações cheio de expectativa, buscando participar da cultura, buscando se autodesenvolver, se autoconhecer, e também os desafios da liderança, que precisa estar capacitada para encarar esse desafio. Com certeza, muito bem colocado, André. Até porque esse público, as novas gerações, tem uma velocidade, um ritmo, uma expectativa muito diferente do que a gente tinha até então no mercado de trabalho. Realmente é bem desafiador acompanhar o tempo dessa galera, né, André? Exato. Então, para falar de passado, a gente precisa refletir sobre qual o legado que existe para nós. Exato, André. Essa questão do legado é muito importante. Nós temos que ser gratos aos caminhos que nos trouxeram até aqui. Nós fizemos como sabíamos fazer, como era possível fazer até aquele momento. Mas evoluímos, a gente aprendeu com os nossos erros, os nossos acertos, e essas lições aprendidas resultaram neste momento que é refletir. Será que a gente precisa continuar fazendo as coisas do mesmo jeito? Curioso, Dri, porque em 2014, mais ou menos, me lembro de uma pesquisa que foi feita com grandes empresas do nosso mercado brasileiro, onde elas foram questionadas justamente sobre isso. Ou seja, faz sentido o que a gente está fazendo? Inclusive, na revista, uma das pautas foi a entrevista feita com a Deloitte, onde mais de 65 mil pessoas que participavam do processo de avaliação do desempenho geravam milhões de horas fabricando insumos que, na verdade, não serviam para nada. A GE foi a grande escola desse processo, né, André? Construíram um modelo de avaliação anual que tinha como premissa, basicamente, a avaliação das principais competências e resultados e a geração de matrizes para enquadrar os colaboradores em níveis de performance diferenciados. Bom, é muito interessante a proposta inicial, mas o fato foi que a gente se perdeu ao longo do caminho, construindo uma série de processos morosos, lentos, que gerava todo esse volume de trabalho dos envolvidos e, no final das contas, o resultado não era percebido. Interessante como faz parte do nosso passado também a combinação de processos. Porque foi justamente numa pesquisa de engajamento que a GE descobriu que os funcionários se sentiam injustiçados quando eram avaliados uma única vez no ano ou quando recebiam feedbacks de uma liderança que nem sequer participava com eles no dia a dia. Outro ponto interessante, André, é a timeline desse processo. Diante de um mundo tão conectado, onde as pessoas querem respostas rápidas e tudo acontece numa velocidade absurda, imagina ter uma conversa sobre desempenho, carreira, uma vez por ano com o seu gestor. É muito tempo, né, André? Já não fazia mesmo mais sentido. Então, embora a Escola GE tenha nos trazido até aqui e nos ensinou muito, já era hora de mudar. E foi a partir de 2014, com o boom dessa publicação sobre a Deloitte, que os RHs começaram a questionar se não era hora, de fato, de mudar esse modelo. E o interessante é que se viu nessa mesma cobertura empresas como LinkedIn, Microsoft e algumas outras já pilotando um processo de transformação, quebrando alguns vieses de temporalidade e trazendo incrementos de tecnologia para dar mais fluidez aos processos. Exatamente. Vale citar também a própria matriz na inbox, tão discutida desde então, né, André? Quer dizer, até que ponto vale encaixar as pessoas em caixinhas? Talvez olhar para as pessoas, separando os assuntos, como, por exemplo, o próprio ciclo de avaliação de resultados em relação a potencial, em relação à pipeline de sucessão, entre outros temas, a própria retenção, né, André? Sempre um assunto tão crítico, que era todo agrupado em um único ciclo, tornando esse ciclo pesado, moroso e muito abrangente, né? Sendo desse processo aí de
prototipagem, digamos assim, dessas empresas que foram aí as que desbravaram esse novo modelo. Precursoras, né? As precursoras, exatamente. Elas foram propondo também fazer um processo de fluidez nessa distribuição de quem realmente é talento, quem realmente está em alto nível de performance e quem ainda não está, mas tem potencial para. Então, os assuntos começaram a ser segregados. O que isso tudo demonstra, né, em relação a esse momento de disrupção entre o modelo tradicional, Escola GE, e esse novo modelo, que combate temporalidade, que traz tecnologia para o processo, que desmistifica os vieses tão importantes, viés de afinidade, que é um viés tão comum nesse processo, né? O gestor acaba, as avaliações ficam muito concentradas na opinião do gestor. Os comitês de calibração já foi um update aí nesse processo, quer dizer, deixar de estabelecer a palavra final do gestor como verdade absoluta e para trazer justiça e equidade para esse processo, ouvir um conjunto de vozes, né, um coro de vozes, não uma voz única. Sim. Os comitês de calibração vieram para lapidar isso. Então, todas essas discussões já eram aí a abertura do mindset de RH para repensar esse modelo sob uma ótica de simplicidade. E olha só que legal, simplicidade com tecnologia. Sim, incrível. Idri, me fez lembrar uma trajetória que a gente percorreu. Desde quando nós optamos por escolher uma tecnologia e fomos buscar essa inovação lá no Vale do Silício, até hoje, nós já passamos por mais de 300 organizações, defendendo aí um pitch, né, de mudança de mindset, principalmente, antes de tecnologia, mas levando esses componentes. E uma das coisas interessantes que eu percebi foi que o eixo competência, que sempre se fez necessário numa plotagem na Ninebox, por exemplo, passou a fazer parte de um processo de desenvolvimento e não de desempenho. Exatamente, esse é o ponto, André. Separar o processo de desenvolvimento do processo de avaliação. Quer dizer, o processo de avaliação pode, deve e vai contribuir para o processo de desenvolvimento. Mas considerando que ele é um momento dentro da timeline da organização em que se para fazer essa reflexão, imagina que se eu só tiver esse momento para falar, apurar, discutir, entender desenvolvimento, eu acabo empobrecendo, né, todas as possibilidades de alavancar a performance das minhas pessoas. Então, a ideia realmente era trazer para o processo uma fluidez daquilo que compete ao dia a dia. No caso, o próprio desenvolvimento. O desenvolvimento você faz todos os dias, a todo momento. Então, de fato, você fez uma pontuação muito importante. Quando nós fomos buscar uma tecnologia, inicialmente se falavam de tecnologias super disruptivas. Perfeito. Mas o que é a disrupção nesse contexto, André? A gente não está falando aqui, gente, de mágica, né? De uma poção aqui. Pirotecnia, alquimia. A gente está falando de algo simples, objetivo. E o que a gente foi buscar como disrupção é como transformar esse processo pesado, moroso, né, complexo, em algo simples, fluido e que de fato faça sentido para as pessoas. Então, o que nós encontramos como solução e nos encantou, e a gente entendeu que isso sim é disrupção, foi uma tecnologia que tornava o processo mais simples de se pilotar, de se gerenciar. Então, nós diminuímos, ao invés de fazer um processo pesado, uma vez por ano, parar todo mundo, 2 milhões de horas, enfim, a gente simplificou isso trazendo o processo mais cadenciado, então, né, em pequenos ciclos? Pequenos ciclos muito concentrados em temas específicos. Então, se eu tenho que tratar potencial, trato num ciclo específico. Se eu tenho que tratar retenção, vou tratar num outro ciclo, sucessão, enfim. Para não deixar esse processo tão carregado. Simplificar fazendo perguntas certas, porque essa é a grande questão. Fazer as perguntas certas. Tem muita empresa que roda ciclos de avaliação até numa boa cadência, com bons elementos, mas não faz as perguntas certas. E o desenvolvimento deixamos para o próprio colaborador? Exatamente. Na verdade, André, muito se fala de empoderamento e protagonismo, e a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque tem muita gente confundindo protagonismo com a ideia de deixar para o colaborador tentar sobreviver sozinho nesse deserto, né? A ideia não é essa. Então, quando a gente fala aqui de empoderamento e protagonismo, a gente está dizendo de dar para o colaborador as ferramentas para que ele seja o protagonista da sua história. Capaz de trilhar esse caminho. Capaz de trilhar. Que a empresa possa sim, e ela deve, apoiar o processo de desenvolvimento, mas não ser a principal responsável por ele. Como que a gente faz isso dentro desse conceito, André? Eu dou recursos para esse colaborador, eu permito que esse colaborador tenha, a partir da própria relação e colaboração com os colegas, insumos, inputs que vão ajudar ele a entender o que ele faz muito bem e deve continuar fazendo, pode inclusive potencializar, e o que ele está fazendo que está dificultando
a performance dele, os relacionamentos, as entregas. E aí a gente vai entrar dentro daquele framework que eu gosto tanto de falar, e você também, que é a história da utopia, né? Porque quando a gente fala de alta performance, as pessoas pensam que, nossa, tem que ser super-homem, Mulher Maravilha, bater 120% da meta, né? Enfim, zerar todas as competências. E, na verdade, não é disso que a gente está falando. Ser alta performance, esse lugar que se chama alta performance, eu gosto de dizer que ele é o cume da montanha, é onde você tem a vista de toda a trajetória e consegue colher os resultados dessa caminhada. Ele é, na verdade, você atingir o ponto em que você coloca em alta potência tudo aquilo que você tem de muito bom, todas aquelas habilidades em que você realmente dá show. Sim. E minimiza as dificuldades que as competências que você não tem em autodesenvolvimento podem te causar. Vamos dar um exemplo prático, André? Uma pessoa que tem ali como uma grande competência, uma grande habilidade, um grande destaque em comunicação e tem como uma habilidade menos acentuada, digamos assim, menos desenvolvida, capacidade de negociação. Veja bem, o que a gente está falando não é de pegar uma pessoa que tem uma baixa capacidade de negociação e transformá-la no melhor negociador da empresa. Porque isso sim soa utópico. Mas quando eu digo que eu vou pegar esse indivíduo, essa habilidade de comunicação e potencializar ao máximo e fazer com que ele desenvolva a negociação minimamente para não ser uma dificuldade para ele, aí eu estou falando de alta performance. Perfeito. Dri, então fazendo um paralelo com o presente, né? Já que a gente está fazendo uma navegação aqui numa linha do tempo, a gente pode considerar que esse é o novo presente, porque de um lado tem o colaborador desse novo perfil, né, de profissional, que chega numa empresa querendo pertencer, querendo conhecer e desbravar aquilo que pertence a ele dentro de uma cultura. E aí ele se torna protagonista do desenvolvimento das suas competências e a organização dá instrumentos para que ele potencialize o seu melhor. Interessante você falar nisso e eu convido vocês a continuarem com a gente, porque agora a gente vai falar sobre os feedbacks multiníveis que impulsionam os programas de desenvolvimento e performance. André, então vamos entender como é que esse passado ficou delineado. Escola GE, né, uma vanguardista aí no seu tempo, construiu um modelo de avaliação anual, onde todo mundo parava em determinado momento para que os gestores avaliassem todas as suas equipes, pudessem determinar ali quais eram as habilidades em destaque, as deficiências, o que precisaria ser trabalhado no desenvolvimento dessas pessoas, para que elas pudessem então chegar à alta performance. Dava-se uma devolutiva desse processo, um feedback, o colaborador construía o tal do PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, solicitava a partir disso uma série de ações da empresa, treinamentos, mentorias, programas. Então a empresa tinha essa incumbência de investir no desenvolvimento do colaborador. O colaborador ficava ali esperando receber esses recursos para então se desenvolver. Mais um ano passava e o ciclo se repetia. Era dali que surgiam as máximas: a empresa não me desenvolve, o meu líder não me desenvolve. Exatamente. Eu não tenho um plano de carreira, Perfeito. entre outras. Ou seja, esse era o nosso passado. Ciclos demorados, né, com um viés enorme ali, porque era a opinião do gestor exclusivamente, uma responsabilização da empresa sobre o desenvolvimento desse colaborador e um colaborador vitimizado. E é sempre muito empolgante conversar com a Dri, porque ela é uma especialista no tema, uma pessoa que já participou aí de implementações de projetos em grandes organizações, né, Dri? Sim. E traz pra gente um ponto de vista, em primeiro nível, de que não é impossível fazer uma transformação digital, e em segundo nível, que todo mundo pode começar agora. Com certeza. É claro que a gente sabe que a tecnologia ajuda bastante nesse processo, mas antes da tecnologia, o que precisa ficar claro é que não existe mágica e pirotecnia, como a gente já comentou. A ideia aqui é você repensar esse processo sob a ótica da experiência. Isso passa pela primeira etapa, escuta ativa, ouvir de forma genuína seus colaboradores. O que funciona para a Deloitte, para a GE, para a Microsoft, pode não funcionar aqui para a minha empresa. Então, essa reflexão com escuta ativa, então, RHs, a gente precisa largar mão dessa posição de que temos que saber tudo. Não, não temos que saber tudo, muito pelo contrário. A gente tem que ser curioso, a gente tem que perguntar e a gente tem que querer ouvir. Porque muitas vezes, André, a gente pega soluções empacotadas de mercado e quer fazer exatamente aquilo aqui, na minha cultura, que é tão diferente, com as minhas pessoas, que têm outras dificuldades, outras características. Então, esse é o ponto importante. E aí a gente vai explorar essa questão do como fazer, olhando para esse presente que honra esse legado que nós construímos até aqui, honra todas as lições que a gente aprendeu
né, com todo esse modelo que foi utilizado durante tantos anos e o que a gente pode fazer para ajustar o momento presente, transformar para ter um futuro muito mais fluido e muito mais conectado à experiência do colaborador. Muito engraçado, até porque eu me lembrei agora, enquanto você falava, de uma passagem, porque você citou Bauman no começo, falando sobre o mundo líquido e que as coisas realmente não são feitas para durar, né? Mas, ao mesmo tempo, as empresas criam processos que são imutáveis pelo legado que ela deixa também em tecnologia, em mindset e outras questões que dificultam qualquer transformação. Mas o que me fez lembrar foi uma vez que eu, conversando com um executivo de uma grande empresa, ele comentou que o processo de feedback dele era sempre no mês de agosto, né? Então a empresa se mobilizava com campanhas, materiais e comunicação para que as pessoas naquele momento dessem feedback, exercessem a tarefa de dar o feedback. E que um dia ele foi questionado sobre um colaborador, por que setembro não era um mês de feedback? Por que só dar feedback uma vez ao ano? Importante, mas olha que curioso, esse colaborador que questiona o processo, ele também é o colaborador que impulsiona a empresa para uma transformação digital. E eu queria aproveitar agora esse momento do nosso vídeo para a gente começar a criar uma transição para aquilo que é inovação, né? E não 100% disrupção, porque ninguém está aqui falando de abandonar o legado ou desconstruir o que foi criado, mas de conectar isso com uma forma prática de criar melhorias incrementais e disrupção daí na medida certa para a melhoria de alguns processos. Então, Dri, na sua experiência, né, quando você vai para um projeto e toma conhecimento de que algumas coisas precisam ser mudadas ou incrementadas, qual que é o ponto de partida? Assim? É tecnologia, é mindset, é experimentação? Conta um pouco para a gente, assim, como que você enxerga isso? André, eu digo o seguinte, dá para fazer a transformação sem tecnologia? Dá. O caminho é mais árduo, é mais difícil, mas ele é possível. Agora, que a tecnologia é um grande combustível para essa transformação, isso é inegável. Por onde que nós começamos basicamente, André? Vamos visitar o modelo atual, vamos entender o que desse modelo atual funciona e o que pode, precisa e deve ser melhorado. Tem muitas empresas que nos procuram sedentas de mudança e quando a gente olha para o processo, fala, não precisa jogar tudo no lixo, tem muita coisa boa para se aproveitar aqui, né? Então, a gente olha para esse modelo atual, parte para o processo de escuta ativa, vamos entender o que de fato faz sentido para esse colaborador e esse processo de entrevistas é revelador. Às vezes o RH chega dizendo, o meu colaborador vai dizer isso, 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 essas são nossas dores, essas... E aí você conversa com o colaborador e percebe que não é bem assim. Então esse processo de escuta é muito importante para entender o que se mantém e o que precisa melhorar. O que precisa de disrupção, o que precisa de inovação e o que só precisa de melhorias incrementais. Incrível. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente entender como é que a tecnologia pode ajudar a impulsionar todo esse processo. Então aqui é modelo, é design e é mentalidade. Né? Quando a gente vai para a tecnologia, dependendo do preparo, da condição que o cliente apresenta ali, para que a tecnologia seja implementada, a gente já consegue rampar esse modelo e fazer isso com muita velocidade e fluidez, que é o mais importante. Então pode ser que, sei lá, se você que está vendo esse vídeo está pensando assim, pô, mas eu tenho uma tecnologia que é atual e eu não vou conseguir desligá-la de uma hora para outra. Pode ser então que exista uma coexistência de tecnologias até que se prevaleça a tecnologia do futuro do processo que será implementado. Exatamente. Tem empresas que são disruptivas nessa questão, né, André? Elas querem desligar o motor de um foguete ligando o outro. E tem empresas que entendem que isso precisa ser um processo mais delicado, mais planejado, porque cultura, tamanho, a dispersão geográfica, tudo isso conta para qualquer tipo de transformação que você vai fazer. Então, as empresas que têm condição de desligar um motor e ligar o outro, a gente prepara elas para esse go live acontecer de uma vez só. Mas muitas delas, e eu diria a grande maioria, acabam optando por fazer um processo mais cadenciado de transformação, via tecnologia ou não. Então, para quem ficou ouvindo a gente até agora e ficou curioso para saber como seria esse processo implementado na sua própria empresa, pode procurar a gente e conversar detalhadamente sobre o processo atual, que a gente vai ajudar a entender qual é o melhor caminho a trilhar, sem se preocupar em tecnologia no primeiro momento? Exatamente, André. Aliás, isso é o mais recomendado. Faça primeiro um diagnóstico.
Tem muita empresa que coloca o carro na frente do boi, né? Então vai, contrata uma tecnologia sem repensar o modelo, põe a tecnologia para funcionar e de repente o processo não vinga. E aí a culpa acaba caindo sobre a tecnologia. Quando na verdade o passo antes, que é olhar para dentro, que é praticar a escuta ativa, que é colocar o design em ação, não aconteceu. E aí eu gosto de usar a seguinte frase, gente, se colocar a banana no liquidificador, olha, não sai suco de uva. Então, não adianta, né, colocar uma Ferrari lá na tua garagem se você não sabe dirigir. Muito importante olhar primeiro para esse diagnóstico, para depois pensar na tecnologia. Inclusive aqui no BWG, né, André, a gente tem todo esse cuidado de antes de fato indicar a tecnologia para o cliente, fazer esse diagnóstico, ter essa conversa, porque ela é decisiva para a gente poder pilotar os próximos passos. O mais interessante de tudo isso é que a gente ouve a perspectiva do passado e percebe que nós chegamos no presente sem precisar fazer nada. Não foi preciso mudar a tecnologia, não foi preciso contratar novas pessoas, ou sequer mudar qualquer instrumento de gestão para a gente pertencer ao presente. Porque esse presente, ele veio com essa geração. Esse presente veio com a necessidade que obrigou os processos tradicionais a se adaptarem. Esse presente chegou com essa necessidade das pessoas por almejarem mais justiça, mais transparência, mais fluidez. E aí é que fica a questão, Dri, quando a gente vai falar de futuro, o que a gente pode trazer como incremento para essa audiência que está esperando alguma dica prática para fazer uma virada sem muito sofrimento, sem muita mudança incremental, mas conseguir levar para a organização uma cultura de alta performance, uma cultura que faça sentido, uma cultura que as pessoas gostem. Excelente, André. É exatamente isso. O presente resumido aqui é que nós estamos nesse processo de transformação. A gente passou pelo passado trazendo todo esse legado, entendeu a necessidade da mudança e já estamos nos movimentando, né, para que essas mudanças aconteçam. De forma simples, André, vamos falar aqui dos principais pontos para gerar essa transformação e adequar o teu processo, a tua empresa ao futuro. Quando a gente fala de performance, vamos primeiro elencar aqui que não existe uma fórmula definitiva para esse processo. Você precisa ouvir a tua empresa, os teus colaboradores, para que você entenda qual que é a melhor forma de fazer aí. Mas, obviamente, existem passos básicos e é deles que a gente vai falar, ok? Passo 1, André, construir uma cultura de feedback contínuo. Essa história de dar feedback uma vez por ano como devolutiva de uma avaliação de desempenho não atende mais à necessidade do mundo atual, principalmente do mundo futuro. Considerando isso, o que você aí tem que fazer para construir uma cultura de feedback contínuo? Primeiro, dar segurança psicológica para as pessoas. Como que se faz isso? Primeiro precisa quebrar essa casca, né, essa blindagem que as pessoas têm em relação ao feedback. Eu diria que é desmistificar o feedback, mostrando como ele pode ser simples, fluido, prático e, o mais importante, como ele é poderoso para agregar valor e direcionar o nosso desenvolvimento e, obviamente, a nossa performance. Interessante você falar isso, porque uma das quebras de vieses assim, mais interessantes que a gente pode fazer é você não depender de um único feedback ou de não ter um único feedback. E esse processo construído com uma tecnologia que te permita colher feedbacks em tempo real de pessoas que você trabalha no dia a dia, dentro de um ambiente de segurança psicológica, onde não existe o julgamento, o olhar e a avaliação de lideranças ou de RH, entrega para você o insumo do seu desenvolvimento. Esse é o ponto-chave, André. Colher feedback das pessoas certas. O meu gestor é a melhor pessoa para me dar feedback? Talvez o meu gestor não seja a pessoa que está ali no dia a dia, recebendo os meus entregáveis, interagindo comigo. Talvez os meus colegas, os meus pares e o meu cliente interno tenham muito mais insumos para trazer um feedback realmente de qualidade, que agregue valor para mim, do que meu próprio gestor. Importante falar, né, André? Feedback não é opinião. O feedback é a construção de um diálogo baseado em dados e fatos, comportamentos, habilidades observáveis. Não é o que eu acho do André, é o que foi possível observar diante de determinado comportamento do André ou diante de determinada habilidade que o André apresentou. Então, partindo desse princípio, a gente já começa a desmistificar esse conceito de feedback. E aí, André, imagina receber esses insumos, que são os feedbacks, vindo de todas essas partes que interagem, convivem comigo, me mostrando comportamentos, habilidades que foram observadas
especificando o impacto disso para a organização, para as minhas entregas, para as minhas relações, né? De modo que eu consiga entender o que eu faço de muito bom e devo manter ou até potencializar e o que eu preciso cuidar para não me prejudicar ou não prejudicar as entregas, a empresa e os meus colegas. Olha como isso é poderoso. Dri, a gente poderia até dar alguns spoilers sobre as metodologias que ajudam esse processo a realmente ter validade. Por exemplo, a gente sabe que a avaliação de competência não se faz mais com uma régua numérica, por exemplo. E aí tem conceitos como Carol Dweck e os estudos sobre Growth Mindset que mostram que as pessoas, quando são avaliadas por uma nota numérica, criam um senso de defesa e de fuga natural, buscando justificativas para se defender de um feedback e perdem tempo que seria gasto no próprio desenvolvimento. Qual outra metodologia que a gente citaria, além, Dri, que eu queria que você também comentasse, sobre a conexão desse processo, dessa coleta de insumo em tempo real, com a autorreflexão e com o plano de desenvolvimento individual? Perfeito, André. Então vamos lá. Existem muitas metodologias que podem ser utilizadas para garantir a qualidade do feedback. O feedback de qualidade tem 3 características básicas, né? Ele deve acontecer no tempo certo. Não adianta você dar um feedback sobre algo que aconteceu hoje daqui a 6 meses. Que ação essa pessoa tem sobre algo do passado, né? Quanto mais recente esse feedback for, mais chance de reversão a pessoa tem em relação àquilo que foi observado ou mais chance de potencialização. Então, a questão da temporalidade desse feedback é muito importante. Outro item que determina a qualidade do feedback, que ele venha das pessoas certas. De que adianta alguém que não observou nenhum comportamento, nenhum fato, nenhuma habilidade minha me dar um feedback? Eu não consigo validar aquela pessoa como alguém que realmente deve ser considerado, né, no meu processo de desenvolvimento. Então, receber feedback das pessoas certas também é muito importante. E tem que ser baseado em fatos e dados, né, gente? Essa história de achismo, eu acho que você... Não. No dia tal, na situação tal, você apresentou tal comportamento ou tal habilidade e isto foi importante por conta disso. Teve um impacto? Teve um impacto. E aí, como metodologias assim mais renomadas ou as mais eficientes para o processo de feedback, vale destacar a SCI, situação, comportamento e impacto. Então, em determinada situação, o comportamento observado foi este e os impactos foram estes. Vamos dar um exemplo simples? Mandar um feedback para o André. André, na reunião do dia tal, com o cliente tal, no momento em que foi colocado os resultados, você se mostrou extremamente agressivo na forma de abordar e esse impacto o impacto disso foi, o cliente acabou se sentindo desconfortável e isso inviabilizou o fechamento do contrato. Então, eu estou trabalhando em cima de fatos e dados, sendo muito claro e muito objetivo. Uma outra metodologia bastante interessante é a SKS, Stop, Keep, Start, né? O que você tem que parar de fazer, o que você deve continuar fazendo e o que você tem que começar a fazer. Então, 2 metodologias, e a gente poderia explorar tantas outras, que são muito relevantes quando o assunto é feedback. E acabar com essa história do feedback sanduíche. Já ouviu falar, André? Isso é bem famoso, né? A história do camadinha de pão, que é começar a conversa com um elogio, vem um recheio, não posso pronunciar o nome desse recheio, mas ele vem carregado de uma crítica, de uma cobrança ou do apontamento de algo que não foi bem. E fecha, de novo, com a camada de pãozinho, dizendo, apesar de tudo isso, você é um cara muito legal, e a gente enfeita com um elogio no final. Essa fórmula não funciona. Ela só cria esse ranço que já foi instalado há tanto tempo com as pessoas em relação ao feedback. Então, em termos de metodologias, tem muitas opções por aí, essas são algumas das mais aplicadas. Olha só que engraçado, gente, nós não aprendemos inteligência emocional junto com as aulas de matemática e português lá na primeira infância. Mas quando a gente chega aqui na vida adulta, principalmente no ambiente profissional, nós somos cobrados por ter resiliência, né? Adaptabilidade, entre tantas outras coisas que a inteligência emocional coloca. Pois é, a questão de dar feedback, mas principalmente de lidar com ele, com as suas consequências, é outra coisa que não é ensinada. Mas a gente chega aqui nesse ambiente e é obrigado a aprender a fazer do jeito que dá, né? Esse é o grande ponto. Quando a gente fala de democratizar o feedback, tem esse passo de educar para o feedback. Ou seja, primeiro, descalcificando aquelas crenças, aqueles paradigmas de que o feedback é aquela coisa difícil, que é bronca, que é puxão de orelha, que é para me colocar para baixo, enfim. Primeiro esse processo de descalcificar todas essas crenças, esses paradigmas, e aí vir para um processo educativo, sabe? Que é esse momento em que você ensina o colaborador a dar feedback. E ensina como?
colocando metodologias, como essas que a gente acabou de citar. Além disso, a gente também trabalha a questão de como reagir a um feedback difícil, como dar um feedback a alguém que costuma ter reações difíceis, como lidar com essas situações. Então, todo esse processo de educação e conscientização também faz parte da democratização do feedback, além do acesso livre do ambiente de segurança psicológica. O que é esse acesso livre? Nos modelos tradicionais de feedback, principalmente aqueles baseados em ciclos, né, o feedback vinha do gestor para o subordinado e ponto, se encerrava ali. Neste modelo em que a gente trabalha a cultura do feedback, ele é 360. Eu dou feedback para o meu gestor dá feedback para mim, dou feedback para o meu par, para o meu cliente interno. O porteiro dá feedback para o presidente dá feedback para o porteiro. Sem o viés da hierarquia. Sem viés de hierarquia, sem viés, né, dessa coisa de precisa ser ascendente, né, ou descendente. A ideia é que o feedback flua, que as pessoas possam contribuir com o desenvolvimento umas das outras. De novo, eu reforço o poder que isso tem. Né? Quando você coloca as pessoas para darem feedback entre si e uma contribui para o desenvolvimento da outra, você criou o que a gente chama de máquina de desenvolvimento. Né? Ou cultura de alta performance. Cultura de alta performance. Você amplificou a cultura de alta performance. Então, assim, considerando todos esses insumos que ele recebeu, nesse modelo que a gente chama de feedback 1 para 1, as pessoas estão trocando feedback livremente, ele tem, então, a partir desses insumos, uma visão das suas competências e consegue direcionar o seu desenvolvimento. É o famoso PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Agora, não mais naquele modelo anterior, onde a responsabilidade ficava para a empresa, mas com o colaborador sendo protagonista, definindo as suas prioridades, estabelecendo quais são, né, os passos, as ações que ele vai realizar ali para que esse desenvolvimento aconteça. Isso é o que a gente chama de empoderamento e protagonismo consciente. E adequado. Né? Além disso, a gente também tem como resultado desse feedback uma próxima etapa que é o ciclo de autorreflexão, o momento em que o colaborador para refletir sobre tudo o que ele realizou, desenvolveu, conquistou ao longo de determinado período. E esses mesmos insumos que ele coletou para construir no dia a dia, né, vindo de várias pessoas aí diferentes, dentro de um ambiente de segurança psicológica, parênteses, né, o que é essa tal segurança psicológica? É eu poder ser genuíno com o outro, me colocar, defender as minhas opiniões, sem medo de retaliações ou consequências negativas. Né? Então, isso é muito importante de se dizer. Bom, e aí ele recebeu, então, todos esses insumos, construiu seu plano de desenvolvimento e foi trabalhando nisso ao longo do período. Em dado momento, ele para fazer a autorreflexão. Isso é muito importante, às vezes a gente não faz esse exercício, para e consulta todo esse dossiê, entendendo todas essas captações, esses insumos que ele foi recebendo, todas as ações que ele construiu como plano de desenvolvimento e onde isso culminou, né? O que isso permitiu que ele realizasse, que ele desenvolvesse, que ele aprendesse, que ele crescesse. Então, é muito interessante como essas pecinhas vão se encaixando. Além disso, André, vale reforçar, existe também um terceiro momento. A gente falou de um primeiro momento bem focado no indivíduo, né? E na correlação dele com N outras pessoas dentro da organização. E as suas competências. E as suas competências. E aí, num segundo momento, eu vejo essas mesmas informações sob a ótica da gestão. Então, o gestor podendo participar também, captando esses insumos sobre os seus subordinados, para apoiar, né, o desenvolvimento dos seus subordinados. E aí, veja, não é o gestor ser responsável por esse desenvolvimento, mas apoiar, direcionar, né, ajudar a entender. Fulano, você viu aqui, você construiu um plano de desenvolvimento, colocando esses aspectos. Eu captei aqui, a partir dos feedbacks que coletei sobre você, que também existem essas oportunidades, que você também tem essas potencialidades que, de repente, você não conseguiu observar ou, às vezes, até aceitar, né? Porque, de repente, tem uma resistência ali instalada. Então, o gestor vem nessa camada de feedback para poder capturar esses insumos e apoiar, enquanto líder, né? Que apoia, que ajuda, que inspira e que direciona, fazer esse trabalho, ajudando o colaborador a conduzir aí o processo de desenvolvimento dele pelo melhor caminho. Então, interessante que alivia para a liderança esse fardo do desenvolvimento, porque ele continua apoiando o seu subordinado em trocas de feedbacks no dia a dia, pautados ali pelas competências ou por essas estruturas metodológicas, mas o colaborador também recebe esses insumos de outras pessoas. Então, o gestor compartilha esse momento de desenvolvimento, mas tem um foco maior para o desempenho. Isso, André, é importante, né? O gestor não some desse processo, ele se torna mais leve, né? E mais poderoso, e mais enriquecido, e mais assertivo, eu diria. Porque são várias pessoas trazendo esses insumos e o gestor ajudando o colaborador, digamos, a delinear, né? A dar mais forma
para esse processo de desenvolvimento. E é claro, com isso, entender melhor os impactos do desempenho. Existia na escola antiga gestores que só olhavam para a performance, que resultado que esse colaborador entregou. Não olhava para as competências, quantas competências agregaram, não olhava para a evolução do colaborador nesse período. Então, esse processo, no momento em que se envolve o gestor combatendo vieses de temporalidade, né? Ou seja, a gente só lembra do que aconteceu nos últimos 3 meses. O colaborador performou horrores, construiu coisas incríveis em 9 meses do ano. Nos últimos 3 meses, por algum motivo, às vezes até pessoal, ele teve uma leve queda na performance. Pronto. Rodou o processo de avaliação e ele foi carimbado pelos últimos 3 meses. A nossa proposta com esse modelo é combater esse viés de temporalidade, trazendo esses insumos e mostrando ali, né, no momento em que se faz a avaliação, todos esses elementos que contribuíram para essa história, para esse filme, não para uma fotografia, né? Além disso, existe também o viés da afinidade. O meu gestor gosta muito de mim, eu gosto muito do meu gestor e acabo sendo favorecido por isso. O processo traz uma visibilidade, tanto para o RH, Perfeito. quanto para o gestor, quanto para os envolvidos no comitê de calibração, que desbanca o processo de afinidade, né? Porque traz elementos baseados em fatos e dados adquiridos aí de diversas fontes. E pior ainda, ou em adicional, o viés da perseguição. Porque percebem o seguinte, muitas vezes não é culpa do gestor se ele se lembra só dos fatos recentes. Muitas vezes é a deficiência da sua estrutura de processo que não permite ao gestor nenhuma forma dele relembrar os acontecimentos mais antigos. E ele é visto como um gestor perseguidor se ele eventualmente deixa de fora algo que estava na expectativa do colaborador. Então o que a gente está falando aqui é de um sistema que apoie com fatos e dados a construção de um dossiê que vai ajudar o gestor a ser também mais honesto no momento de fazer uma avaliação de desempenho. Exato. E aí, se eu tivesse que consolidar isso em uma frase, eu diria que isso é construir a tal da visão holística. É poder olhar o todo. Olhe para a perspectiva do colaborador sobre si próprio, olhe para a perspectiva das pessoas que são seus pares, seus clientes internos, seus subordinados, para construir uma visão muito mais abrangente, né? Ainda que eu, enquanto gestora, enquanto líder, seja uma consolidadora dessa fala, eu tenho todos esses insumos ali, combatendo todos esses vieses que a gente comentou. Então, fechando uma perspectiva de presente, o que nós estamos entendendo é que, assim, todos os processos, os implementados há anos atrás, os recém-implementados, eles estão num processo de evolução. Eles não pertencem ao passado, onde fazíamos unicamente de uma maneira, hoje estamos mesclando, né, contribuindo com esses incrementos de inovação, ciclos mais fluidos, o feedback de desenvolvimento e tantas outras questões dentro de um modelo tradicional. E quando a gente olha para o futuro, a gente vai olhar agora a perspectiva de um feedback institucional. Exato. É, de novo, o processo evolutivo. Então, assim, o que a gente está falando aqui, preparar esse futuro passa por expandir, né, essa visão, tornar essa visão mais holística, deixar de ir para um viés da avaliação do gestor e da própria avaliação do colaborador e trazer esses outros participantes para esse processo. Isso já é uma evolução do modelo. Então, para a gente segmentar, a gente está falando o seguinte: comece instituindo uma cultura de feedback contínuo na sua empresa, onde as pessoas troquem feedback de forma fluida, contínua, dinâmica entre elas e com qualidade, né? Vem aqui para um segundo momento, onde o gestor também participa desse processo, né? Em que o colaborador já teve a oportunidade de captar esses insumos, refletir sobre si próprio, definir um plano de ação e trabalhar sobre ele. O gestor consolida essa visão holística, constrói então o que seria, digamos assim, o compactado, o resultado final dessa avaliação, né, desse processo de avaliação como um todo. E aí, André, a gente chega nesse ponto que você colocou, o terceiro momento, que é quando, além desses 2 tipos de feedback que eu fui coletando, eu venho para o terceiro, que fecha não só o processo de performance, mas toda a experiência do colaborador neste e em outros processos, que é o feedback institucional. A empresa passando a dar e receber feedback também dessas personas, né? Dos indivíduos, dos colaboradores, das lideranças. Líderes, das equipes, Exatamente. dos projetos. Então, agora que a gente entra nessa seara de feedback institucional, a gente põe ponto num processo de avaliação que foi dividido entre desenvolvimento e desempenho, feedbacks de desenvolvimento contínuo, feedbacks de liderança, processos de avaliação e PDIs estruturados de maneira contínua, transparente, com mais veracidade,
e entra numa seara de feedbacks institucionais. Outro processo, um outro incremento de inovação dentro da cultura de alta performance. Exatamente isso. Tratamos os indivíduos, tratamos as lideranças e agora a gente trata a organização. E aqui a gente extrapola o processo de performance e olha para a experiência do colaborador como um todo, incluindo o processo de performance. Mas a gente coloca a organização para praticar a escuta ativa, cria também um ambiente de segurança psicológica para o colaborador fazer essas contribuições genuínas. E é com isso, a partir disso, dessa escuta ativa, desse feedback institucional, que a empresa vai entender como pilotar melhor as suas ações, os seus programas, os seus processos para chegar no mesmo ponto em que a gente explorou tanto aqui no indivíduo e na gestão, chegar na alta performance. Porque é com colaboradores engajados que a empresa consegue, de fato, realizar o seu melhor. Então aqui, André, é o momento da empresa se colocar numa posição de escuta, dando segurança psicológica para os seus colaboradores, para entender o que pode e deve continuar e ser potencializado, ou seja, o que a gente tem para celebrar e manter, e o que a gente tem de oportunidade de desenvolvimento. Para melhoria. Para melhoria. E o que realmente, dentro dessa oportunidade, é urgente, necessário e, principalmente, importante. Porque nem sempre o que é urgente e necessário, de fato, é importante, né? Precisa ter uma combinação desses fatores. E muitas empresas acabam investindo muito dinheiro, muita energia em ações, programas e processos com base nos achismos, na percepção do RH, na percepção do gestor ou do líder executivo. Quando você coloca o feedback institucional para funcionar, todo mundo tem voz ativa com equidade. A voz de todo mundo tem o mesmo peso, o mesmo valor e a mesma entonação. Você consolida essas vozes, trazendo a partir de análises estatística, com algoritmo, com inteligência artificial, essa visão assertiva, onde eu preciso atuar para garantir que a minha empresa chegue à alta performance. O que eu potencializo, o que eu trato, né, como melhoria de fato. Olha que incrível. Então, tentando fazer uma construção desse conceito, nós estamos falando de feedbacks que são feitos através de pesquisas, pulse ou aprofundadas, num modelo contínuo, que vai abranger aquilo que as empresas já fazem como pesquisas de engajamento e pesquisas de clima. Exatamente. Mas vai trazer qual outro tipo de pesquisa dentro desse? Pois é, na verdade, André, essas pesquisas elas estão olhando para todo o ciclo de vida do colaborador. Desde o momento em que ele é um candidato, ou seja, acabou de conhecer a empresa, até todas as etapas, né? Admissão, integração, processo de desenvolvimento, processo de performance, movimentações internas que venham a acontecer e o fatídico fechamento de ciclo, o desligamento desse colaborador, que culmina também num processo de reputação que retroalimenta o ciclo, porque é a reputação da empresa que vai determinar, né, a captação de candidatos. E ainda, André, uma coisa que no passado era inimaginável, nossos pais, nossos avós jamais entenderiam isso, né? Se a gente contasse que no futuro seria assim, mas de fato, um movimento que vem ganhando força no mercado é a readmissão, que é quando eu admito, mais uma vez, alguém que já fez parte da minha empresa há algum tempo. Esse processo de oxigenação dos colaboradores, né, que pedem demissão, vão viver novos desafios, em algum dado momento volta, era muito mal visto no passado. E hoje é entendido como uma oportunidade, né, porque esse colaborador foi lá, conhece minha cultura, conhece a minha essência, tem fit com a minha empresa, experimentou outras experiências e vem para agregar mais valor. Então, todo esse ciclo está conectado e se retroalimentando. Essas pesquisas estão olhando para todos esses momentos sob várias óticas. Bem-estar do colaborador, né? Como que ele avalia a experiência dele em cada um desses processos, o nível de engajamento. Com o advento da pandemia, como é que eu faço, como é que eu trato a questão do home office, quais são os melhores caminhos, qual que é a opinião do meu colaborador, do retorno ao trabalho, dessa adaptação ao híbrido. Ou seja, a empresa para de achar que tem que fazer uma coisa ou outra e escuta e entende a necessidade do seu colaborador para então tomar decisão. Eu vou dar aqui 2 spoilers para você que ficou com a gente aqui até agora. Imagina também que boa parte dessas pesquisas do ciclo de experiência são pesquisas automatizadas. Exatamente. Que desonera do RH a responsabilidade de envio, coleta e análise de dados e transforma todos esses dados em inputs que vão deixar dentro de uma perspectiva as oportunidades de atuação do RH em fatos que realmente impactam na melhoria dos indicadores. Gente, essa ideia de que ouvir é importante já é uma realidade para muitos RHs, para muitas empresas.
A grande questão é, muito RH diz assim, eu quero ouvir meu público, mas eu não tenho braço para isso. E aí entra a tecnologia, facilitando esse processo de coleta. A segunda dificuldade é, como é que eu analiso? Vem o algoritmo, vem a inteligência artificial e te ajuda a analisar esses dados. Mas mais do que isso, onde eu concentro minhas energias? Seja o meu esforço, a dedicação da minha equipe, seja meu dinheiro. E é aí que está o grande diferencial. Porque mais do que saber o que é preciso ser feito, é o que de fato eu vou fazer e vai gerar impacto positivo. Então esse é o ponto. O nosso modelo trabalha exatamente aí. Em não só automatizar, facilitar e desenhar um processo de gestão para coleta, para construção. Mais do que isso, é dizer para você o seguinte, você precisa colocar a sua energia aqui. Este é o ponto de impacto. Né? E aí você passar de uma coleta e uma análise de resultados para o que efetivamente importa, um plano de ação. Então, dentro desse contexto de apontamento do que precisa ser celebrado, o que precisa ser mantido e o que tem que melhorar, você já sabe quais são as ações que você precisa tomar, porque você vem sendo abastecido por uma biblioteca de inspirações, com cases, né, de clientes que nós temos aí ao redor do mundo e já experimentaram essas ações. Daquilo que deu certo, então, nas maiores companhias do mundo. Exatamente, André, daquilo que deu certo, daquilo que já foi experimentado. Você recebe essas inspirações, entende o quanto dessas inspirações faz sentido para você, adequa o que for necessário e parte para a ação. Mais do que isso, agir, coleta um novo feedback sobre a ação para aquelas pessoas que contribuíram para essa pesquisa e digo, olha, diante da nossa pesquisa, apuramos esses resultados, tomamos essas ações, e aí? Funcionou? Foi bom? Valeu? Estamos em um outro patamar? Então, é um processo riquíssimo, porque você não vem só da coleta, você vem do ciclo inteiro. Design da pesquisa, que é um ponto muito importante, coleta dos dados, análise, né, e uma análise riquíssima, plano de ação e o fechamento disso entendendo o impacto do colaborador. É espetacular, processo de cabo a rabo. Audrey, e esse novo futuro acontece quando? Esse futuro é agora. Então, se você também está a fim de construir uma cultura de alta performance e conhecer melhor como que o BWG pode te ajudar nessa transformação digital, vem com a gente.